Vamos lá. A gente vai encontrar uma aproximação para a raiz dessa função com a tolerância de 0,1. Aí para poder fazer essa daqui, vamos fazer com o método da abscissão. E aí lembrar que o método da abscissão a gente precisa de um intervalo para poder fazer a média dos valores dos extremos desse intervalo. Então, para poder encontrar o intervalo, a gente vai precisar encontrar valores da função que eu tenho que a f de A vezes a f de B ela tem que ser menor que zero. Isso significa que eu tenho que ter troca de sinal desses valores. Então, eu preciso encontrar um valor que dê negativo e um valor que dê positivo. Então, vamos fazer os testes para encontrar um valor negativo e um valor positivo da função. Antes de fazer isso, a nossa função ela tem uma função trigonométrica. Então a gente não pode usar a calculadora em graus. Se estiver aparecendo esse D, é porque a calculadora está em graus. Então a gente vai precisar colocar a calculadora em radianos. Para fazer isso, vamos apertar o botão mod da calculadora duas vezes. Vai aparecer três opções. A primeira é graus, a segunda é radianos. Então a gente vai usar em radianos. Toda vida a gente vai usar a calculadora em radianos porque a gente está trabalhando com números reais. Depois, outra coisa importante a gente fazer são a quantidade de casas decimais. Eu vou trabalhar essa questão com 4 casas decimais. Eu já vou deixar isso fixo na calculadora porque aí eu não preciso me preocupar com arredondamento. Então aperto o botão mod 3 vezes, vai aparecer a função fix. Vou aqui na opção fix, que é 1. Ele vai me perguntar quantas casas. Vou escolher 4 casas e ele já vai deixar a nossa resposta com 4 casas e o arredondamento feito. Aí a gente vai colocar agora a função lá na calculadora com a variável x, porque aí fica mais fácil da gente substituir depois. Para escrever a variável x, aperta aqui no botão alfa, no fechar parênteses, vai aparecer o x. Aí a gente escreve x elevado à terceira menos 2, aí alfa, o botão do x elevado ao quadrado, menos 5, mais o cosseno do x, aí alfa e o fechar parênteses, que é o botão do x. Pronto, escrevi a minha função. Quando eu apertar igual, por padrão, ela já vai considerar o x como sendo zero. Se por acaso a sua não der esse resultado aqui, o menos 4, é porque não está como zero o primeiro valor. Para escolher o primeiro valor como zero, você aperta aqui o botão AC, aperta o 0, Shift, RCL, que é esse botãozinho em cima do 7, ele vai ativar a função estoc. É a função estocar para estocar o zero como valor de x. Aí você aperta no botão do x sem apertar o alfa. Aí ele vai entender o x como sendo zero. Quando você voltar aqui com a setinha para cima na sua função que você escreveu com x, apertar o igual vai dar o menos 4, que é o valor do f de 0. Então a gente já tem nosso primeiro valor aqui, ó, por x igual a 0. A f de 0 é menos 4, é um valor negativo. Agora a gente precisa de outro valor de x que dê um positivo para eu poder ter um intervalo com troca de sinal. Então vou testar agora o x igual a 1. Então vou lá na calculadora, mais rápido agora, ó, 1, Shift, RCL, o botão do x. Aí ele vai dizer que o valor de x agora é 1. Seta para cima, aperto o igual, menos 5,4597 é o nosso valor de x. Então, o valor da f, né, da f de 1, menos 5,4597. Não serve, porque a gente precisa de troca de sinal. No caso, ele está com 2 negativos. Então, a gente vai buscar outro valor. Vou testar o 2 agora. 2, Shift, RCL, botão do x. Seta para cima, aperto igual. E eu vou ter menos 5,4161 para f do 2. Que continua sendo negativa, então a gente ainda não teve troca de sinal, vamos ter que testar outro valor. X igual a 3, Shift, RCL, botão do x, seta para cima, aperto igual, 3,0100,
e aí eu tenho um valor positivo. Encontrei 3 negativos e um positivo, eu só preciso de um que troque o sinal. Então a gente tem o 0, 1 e o 2 que dão negativos e o 3 que dá positivo. Qualquer intervalo que você pegar que tenha o 3, nesse caso está valendo. Mas é importante a gente ter o intervalo menor porque facilita os cálculos para a gente finalizar mais rápido. Então peguei aqui o intervalo 2, 3 que tem um negativo e um positivo. E aí a gente vai conseguir finalizar mais rápido porque ele é o menor intervalo que eu tenho dentre esses. Depois a gente vai procurar reduzir esse intervalo usando o método da abscissão, ou seja, fazendo a média desses dois valores que a gente encontrou. Então vou calcular minha primeira aproximação como a média do 2 e do 3, 2 mais 3 sobre 2, que vai dar 2,5. E aí a gente tem nosso primeiro resultado para diminuir o intervalo. Feito isso, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou calcular f do 2,5. 2,5 Shift RCL, botão do X, seta para cima, aperto igual, menos 2,6761. E aí a gente tem que esse valor é negativo. Como ele é negativo, e a gente já tem o 2 e o 3 que tem um negativo e o positivo, eu tenho que o 2 é negativo, o 3 é positivo e o 2,5 também deu negativo. Então eu tenho um intervalo 2 a 2,5, 2 negativos. Não funciona porque eu preciso ter troca de sinal. E eu tenho do 2,5 até o 3, que tem a troca de sinal. Então é esse intervalo que eu vou usar para minha próxima aproximação. E eu vou fazer o meu próximo resultado. E aí a gente vai ter a média entre o 2,5 e o 3. A média entre o 2,5 e o 3 vai dar 2,75. E aí eu vou calcular o erro, porque agora eu tenho dois valores de x, e com dois valores de x eu faço a diferença deles em módulo, e aí eu tenho o erro do nosso resultado. Então a diferença entre 2,75 e 2,5 em módulo vai dar, no caso, 0,25, que é maior que a tolerância de 0,1 que ele deu lá no início do problema. Então esse resultado ainda não é interessante para a gente precisa de um erro menor que a tolerância. Então a gente vai continuar resolvendo o nosso problema, calculando a f e um novo intervalo para encontrar um próximo resultado. Aí eu vou calcular f do 2,75. Se eu botar na calculadora vai dar esse valor aí, 2,75, Shift RCL, botão do X, seta para cima, aperto igual, menos 0,2524, que é esse valor aqui negativo. Então, o nosso intervalo ele era de 2,5 a 3, com 2,5 negativo, o 3 positivo. E agora eu tenho 2,75 que deu negativo também. Então, meu novo intervalo com troca de sinal vai ser de 2,75 até 3. E é esses caras que eu vou usar para o meu próximo resultado. Faço a média entre eles, vai dar 2,875. E aí eu vou calcular um novo erro. A diferença entre o 2,875 e o 2,75 sempre em módulo para não dar negativo, que vai dar 0,125, que é maior que a tolerância. Como ele é maior que a tolerância, vamos repetir o processo. E aí eu vou calcular a f do 2,875. 2,875 Shift RCL, botão do X, meu novo valor de x, seta para cima, aperto igual, 1,2677, que é um valor positivo. Então nosso intervalo, que era de 2,75 negativo até 3, que dá positivo, agora eu tenho 2,875 positivo. E agora o novo intervalo vai ser troca de sinal, 275 a 2,875. E eu uso esses caras para fazer o meu próximo resultado. O meu x3 vai ser a média desse intervalo, que vai dar 2,8125, e aí eu encontro o erro. Todo novo resultado eu calculo o erro.
2,8125 menos 2,875 em módulo, sempre em módulo para não dar negativo, vai dar 0,0625, que é menor que 0,1, que é a nossa tolerância. Como eu já consegui um erro menor do que a tolerância, eu vou ter a minha solução. Mas como a gente viu, não é esse resultado que é a solução. É o próximo resultado que vai ser a solução, porque esse erro ele está ligado ao tamanho do novo intervalo. Então, como o novo intervalo vai satisfazer a tolerância, o próximo resultado é que vai satisfazer a tolerância. Então aqui a gente sabe que a gente vai finalizar no próximo resultado. Então vamos repetir mais uma vez o processo e calcular f do 2,8125. 2,8125, Shift, RCL, botão do X, seta para cima e aperto igual, 0,4807. Então vou ter que a f vai dar igual a 0,4807, ou seja, um valor positivo. Então nosso intervalo, que era de 2,75, que dá negativo, a 2,875, que deu positivo, agora tem o 2,8125, que deu positivo. Então eu tenho o meu novo intervalo de 2,75 a 2,8125. Então a gente vai calcular nossa solução, o x4, que vai ser a média desse intervalo, 2,75 a 2,8125. E aí a média vai dar 2,7813, que é a nossa solução, porque o erro anterior já deu certo. E aí a gente encerra o nosso problema com essa solução. Ok? Qualquer dúvida vocês postam aí nos comentários ou então pode mandar torpedo para tirar dúvida. Valeu!